boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria já de lembrar antecipadamente que na próxima semana, dia 27, não haverá atividade por causa um ponto facultativo na terça, a reitoria liberou ponto também na segunda, então não teremos atividade. E hoje nós temos a oportunidade, né, o Brasil sequestrou né, a professora Jennifer Watling, né, atualmente docente do MAI, né, Museu de Arqueologia e Etnologia. É um local, todos que estiverem passando por São Paulo, cidade universitária, devem visitar, porque é realmente excepcional, né, que você tem lá, né, e precisa ser pelo menos uma tarde, 2 tardes, né, para conhecer uma parte, né. E a professora Jennifer, ela trabalha com uma questão para nós muito nova, né, nós que estamos na área mais da epidemiologia, da saúde, que é a questão do conhecimento das plantas na Amazônia, né, daquilo que posso chamar de etnobotânica? Arqueobotânica. Né? Então, agradeço muito a professora, ela vai fazer a apresentação. Então, todo o pessoal aí que está ao redor aí do país, prepare-se para conversar sobre isso, né? A Érica, que está aí, já me falou que lá em Altamira tem pessoal que trabalha com arqueobotânica, né? Então, podemos começar a apresentação dela. Eu aviso que nós vamos ter que encerrar até às 14h40, né, com as perguntas, porque a professora tem outro compromisso. Jenny, please. Muito obrigada, professor Paulo, e obrigada por a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma nova audiência, né, digamos, para meu trabalho. Espero que vocês, enfim, né, se interessam, se quiser mais informações também, a gente vai conversando depois. Como o professor falou, meu nome é Jennifer Watling, né, eu sou docente no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, sou britânica, mas já estou aqui 10 anos, né, e trabalho nesse tema que é, né, interações entre pessoas e plantas ao longo da história na Amazônia, né, e não só a Amazônia, eu também trabalho em algumas outras áreas, né, mas principalmente nessa região. Então, eu vou combinando, digamos, 3 eixos, né, principais de pesquisa. E o primeiro seria a arqueologia mesmo, né, que é a escavação, registro, estudo dos restos materiais, né, deixados por pessoas, né, não dinossauros, então, pessoas ao longo do tempo. E o que minha especialização, digamos, né, dentro da arqueologia é a arqueobotânica. Então, eu estudo dos vestígios vegetais, né, vestígios botânicos que a gente encontra no registro arqueológico. E como vocês devem saber, né, as plantas não sobrevivem muito bem à passagem do tempo. Então, como que a gente encontra plantas no registro arqueológico? Muitas vezes são nesses tipo de fragmentos, né, carbonizados, né, eu não estudo isso particularmente, é tudo um eixo de estudo só analisando esses carvões, né, vegetais. O que eu estudo são os microvestígios vegetais, que são fitólitos, né, que são essas coisinhas aqui, feitos de sílica das plantas, também grãos de amido, né, então as plantas que têm amido, tipo nas tubérculos e tal, esses amidos são identificáveis no microscópio para espécie ou para gênero, né, porque tem formas diferentes, e a gente extrai esses microvestígios desde né, de sedimentos, de solos, mas também de artefatos, como cerâmicas, líticos, que foram utilizados para processar as plantas no passado, né. E o terceiro eixo que eu mexo é a paleoecologia, né, que seria o estudo da ecologia do passado, né, reconstrução da vegetação, né, ao longo do tempo. A gente olha as mesmas coisas, né, fitólitos em perfis de solo, mas também pólen, né, tem tudo meio de paleontologia, que estuda grãos de pólen de lagos, né, que acumulam um registro de vegetação ao longo de muito tempo, né.
junto com carvão para ter um índice de queimadas, né, da vegetação, para saber o que foi o impacto humano naquela vegetação ao longo do tempo. Então, esses 3, né, abordagens, digamos. E aqui, hoje, no tempo que eu tenho, eu vou só trazer uns 5, digamos, resultados, né, que a gente tem chegado, não sou eu, mas uma equipe sempre grande, multidisciplinar, né, com várias diferentes tipos, incluindo etnobotânicos também, para a gente discutir um pouco mais esses resultados. Então, o primeiro seria que os povos indígenas vêm alterando a floresta amazônica há pelo menos 13.000 anos. Por que 13.000 anos? Porque é quando pessoas chegaram na Amazônia. Tá? Então, nossos sítios mais antigos recuam até essa transição, né, final do Pleistoceno, início do Holoceno, e consistem em sítios como esses, né, não sei se está muito bem, talvez apagar uma luz aqui na frente para poder ver melhor. Esse sítio Cerro Azul, em Colômbia, conhecido como a Capela Sistina, né, da Amazônia, cheio de pintura rupestre. E nos sítios de Monte Alegre, no Pará, também, né, que é um complexo de cavernas que tem ocupações humanas até mais ou menos essa época, né, 13.000 anos atrás. Agora, a gente já sabe, né, como que são lugares que foram revisitados ao longo de bastante tempo, né, pessoas até pintarem parede, acumularem, né, vestígios no solo para a gente ver, né, que tem pessoas morando lá, que esses foram lugares revisitados, que fizeram partes de territórios estabelecidos, né, já nessa época. E a gente encontra nos registros arqueobotânicos muito carvão, assim, né, esses vestígios de plantas queimadas, que tem, por exemplo, castanho do Pará, murici, muito palmeira, né, são todas espécies que a gente reconhece hoje em dia como espécies importantes, né, comestíveis, mas não só, né, economicamente hoje em dia. Agora, né, você pode me perguntar, tipo, encontrar um vestígio de uma espécie específica num sítio arqueológico, quer dizer que pessoas estavam realmente impactando a floresta, ou só estavam indo lá, tipo, coletar, né, coletando as nozes, as frutas e o sítio. A gente sabe muito bem, né, através de estudos antropológicos, né, etnológicos, com grupos supermóveis, sem agricultura, né, caçador-coletor como os Nukak, também os Zue, que, de fato, até grupo muito pequeno, caçador-coletor vai ter um impacto duradouro numa floresta, só por habitá-la ao longo de muito tempo, né, centenas de anos, né, por exemplo, já vai mudando a biodiversidade. Isso está previsto numa teoria biológica que é a teoria de construção de nichos humanos, né? É uma teoria criada para explicar como animais, né, vão construindo seus nichos e afetando os nichos dos outros, né, que coabitam esses espaços. Os humanos também são grandes construtores de nichos, né? Então, até, sei lá, colocando uma casa no meio da floresta, você vai queimar um pequeno pedaço daquela floresta, coloca a sua casa. Você vai ver que vão invadir palmeiras, né, várias plantas com raízes comestíveis que invadem também essas clareiras, né, que gostam da luz que foi criada naquela floresta. Essas plantas também foram consumidas pelas pessoas, né, jogavam sementes na lixeira. De repente, uns anos depois, né, você vai criando uma floresta diferenciada, que é mais útil para os seres humanos viverem, então vão revisitar aqueles lugares e vão, né, transformar mais e mais nesse tipo de feedback positivo, né. Número 2, que o cultivo e domesticação de plantas na Amazônia recua até 10.000 anos em alguns lugares. Aqui é uma mapa que eu tirei de um artigo, né, do Dorian Full et al., que mostra a localização de centros de domesticação de espécies que todos nós conhecemos hoje em dia, né. Então, você vê que tem vários centros de domesticação de plantas no mundo todo, também tem de animais, né. Uns desses lugares estão aqui na América do Sul, né, tem as Andes, tem também o México, né, lá no Mesoamérica,
Mas na Amazônia a gente tem o sudoeste e o nordeste da Amazônia como pontos cruciais, né, nesse processo de domesticação de várias plantas. E a gente sabe disso, né, principalmente no começo, por estudos genéticos. Então, a arqueologia vem muito tarde para esse debate, de fato, né, em comparação com estudos de ecólogos, botânicos, geneticistas que trabalham com essas plantas, né. Então, nessa região do sudoeste da Amazônia, a gente sabe que, né, pelos estudos anteriores, que a mandioca foi domesticada aqui, né, a mandioca que, enfim, grande planta, muito importante aqui no Brasil, mas também no mundo todo, né, na África, altamente plantada, né, comida. Mas também o amendoim vem mais ou menos dessa região também. A pupunha, né, que é o peach palm em inglês, né, é uma palmeira que tem esses frutos super comestíveis, né, que é a única palmeira totalmente domesticada que a gente tem, né, no país, a pupunha. A pimenta, uma espécie de pimenta foi domesticada aqui, então pimenta tem várias espécies de diferentes lugares domesticadas, e um ou dois deles provavelmente foram domesticados aqui. Urucum, talvez a taioba, né, também. Então, esses estudos, eles vão sugerindo, né, ou às vezes provando que esse é o lugar de domesticação, porque é aqui onde você tem a maior diversidade dos ancestrais silvestres dessas plantas, certo? Onde você tem maior diversidade de ancestral, né, de uma planta, seria muito provavelmente onde foi domesticado no passado, né. É interessante também que o milho, que a gente sabe que veio de México, de fato, né, faz 9.000 anos que foi domesticado lá, ele como que sofreu no sudoeste da Amazônia um processo de domesticação secundária, né, então ele chegou numa forma bem primitiva, né, uma das primeiras levas de milho que saiu de México, chegaram nessa região e foi domesticado, né, mais, digamos, e tem uma variedade de milho que é o entrelaçado, desculpa, que é uma variedade 100% amazônico, né, ainda plantado hoje em dia por, né, povos tradicionais, se chama entrelaçado porque ele não tem esses fileiras bonitinhos, né, de grãos, aí tá tudo, né, como que encaixado uma a outra nesse padrão aqui. Isso seria um dos traços, um traço primitivo, digamos, né, que vem lá no seu ancestral, lá no, né, do México, muitos milhares de anos atrás, chegou e foi desenvolvido ali, mas ficou uma coisa diferente, né, porque foi como se fosse um branching cedo do milho nessa região. Então, assim, por muito tempo, que engraçado, né? As nossas evidências mais antigas, arquibotânicas, né, de mandioca e de amendoim, vieram desse sítio, um sítio aqui, na costa norte do Peru, né, na Vale de Zanca, onde encontraram tanto mandioca quanto amendoim de grão de amido, né, em dente, caco de dente humano, de 8.000 anos atrás. Então a gente pensa, se chegou em Peru, né, no outro lado dos Andes, 8.000 anos atrás, então tem que ter pessoas aqui domesticando essas plantas bem antes, né, pessoas estavam aqui mexendo antes de 8.000 anos. Mas a gente não sabia quem, enfim, né, onde, etc. E assim a arqueologia foi tentando investigar essas questões. E, assim, recentemente, para mim é recente, 2020, né, que isso foi, esse paper saiu, encontrando esse sítio chamado de Ilha de Floresta, né. Os Llanos de Morros, que é essa região aqui na Bolívia, não sei se vocês conhecem, é uma grande área de savana, tipo, é um mosaico, savana, floresta, e muita dessa área é inundada sazonalmente, né, pelos grandes rios, o Rio Beni, Mamoré, né, que atravessam essa grande região aqui dos Andes. Então você tem essas paisagens de, né, savana, muito aberto, mas você veja, né, bastante esses, como ilhas, né, com floresta acima.
pessoas, não sei, por muitos anos não deram muita atenção, né? Pensaram que provavelmente eram coisas naturais, né? Feições naturais da paisagem, até que arqueólogos foram lá e escavaram e não, essas são ilhas construídas, artificiais, né? Muitos deles têm idade de uns 6.000 anos, né, antes do presente, mas a base de alguns desses sítios vai muito mais profundo, né, no tempo. Tem alguns que têm 10.000 anos, né, até 10.200.000 anos antes do presente. E quando você analisa, né, o solo embaixo dessa idade, digamos, né, nessas ilhas, se encontra vestígios de plantas né, cultivadas. Então, tem a abóbora, né, esse enfeitor de abóbora, parece um futebol. A mandioca, que é um coraçãozinho, né, e a areá, que é um tipo de raiz, um rizoma, né, de fato, da família Marantácea, que hoje em dia pessoas não comem muito, né, comem mais na região do Caribe, mas digamos que todos os lugares pesquisados arquibotanicamente do ensino inicial que tem planta cultivada, ela está presente sempre, a areá, que é um grande mistério para nós, né, uma coisa que nos interessa. Como assim que todo mundo estava comendo essa raiz, assim, aqui, enfim. Então, esses sítios, os ilhas da floresta, tem 4.000, mais ou menos, mapeados. Não todos foram visitados e escavados, né, mas, enfim, dá para ver que é uma grande paisagem né, humana nessa região que tem a ver com a primeira domesticação dessas plantas. E tem esse sítio Otônio, que já é um pouco mais pela norte, perto de Porto Velho, né, que é a cidade ou capital da Rondônia, onde eu trabalho há alguns anos com o professor Eduardo Neves e equipe. E temos nesse sítio que é do lado do Rio Madeira, né? Rio Madeira, grande rio, acho que é o quarto maior no mundo em si, em termos de fluviosidade, né? Volume de água. Temos esse sítio que tem terra preta, que é o mais antigo que a gente encontra na região amazônica, né? Então, o professor falou que o Eduardo veio fazer uma palestra sobre terra preta, então talvez vocês já conhecem, mas as terras pretas, elas são, né, são solos antrópicos, feitos, né, por pessoas, pelo fato delas viverem num lugar por muito tempo, acumular lixo orgânico, né, própria comida, enfim, resto de casa, etc. Essas coisas se decompõem, né, e criam esses solos férteis, que hoje em dia são altamente buscados, são utilizados, né, para fazer agricultura, porque a região amazônica é uma região de solo pobre, né, em geral, assim, é difícil para plantar. E esses solos, em geral, né, na Amazônia, começam a aparecer uns 2.000, 3.000 anos atrás. Nesse local, a gente tem tempo de 6.000 anos atrás, quase dobro a idade que na história da Amazônia. Não dá para ver muito bem nessa foto, mas tem né, uma terra preta aqui, e embaixo dela tem outra fase, né, que tem 9.000 anos de ocupação, que a gente chama de fase geral, né. Então, na fase geral, que não tem terra preta, mas que tem essa idade aqui, 9.500, uns 6.500 anos atrás, a gente encontra Nova Areá. Também junto com restos carbonizados de raízes e tubérculos, que a gente não consegue identificar, mas a gente sabe que é raiz, assim. E né, carvões de goiaba, também que saem do Pará de novo, pequiá, palmeiras. Enfim, nada que é domesticada, que a gente consegue, né, bater a martelo que é domesticada, mas mostra um manejo, né, muito provavelmente um manejo dessas espécies perto desse sítio. Já na fase maçangana, que é aquela fase de terra preta que eu estava falando, né, a gente já tem plantas domesticadas chegando, né, então a gente tem o feijão, né, tanto o grão de amido quanto o vestígio carbonizado, a mandioca está presente pela primeira vez, e a abóbora de novo, né, o que está mostrando para a gente que tem né, a terra preta, ela surge, digamos, né, criada intencional ou não intencionalmente, provavelmente, né, pelas pessoas nesse lugar,
e cria as condições para plantar esses né, plantas exóticas, digamos, que precisam de mais nutrientes, talvez, né, enfim. Mas, né, mais um pedaço no puzzle, digamos, para pensar pessoas, plantas nessa região. Bom, e o milho, né? E que tal o milho? Que idade que tem? Ele chega aqui 6.800 anos atrás, pelo menos, né? Nossa evidência mais antiga, que é mais antiga para as terras baixas em geral, né? América do Sul, quase 7.000 anos atrás. Então, ou seja, ela foi incorporada depois né, da mandioca, da abóbora e outras plantas nativas, e chega aqui, né, quase nas foz da Amazonas, 4.500 anos atrás, pelo menos, né? Então, realmente, aquilo era muito antigo. Bom, terceiro ponto. A agricultura indígena se caracterizava em grande parte pela diversidade de espécies manejadas, né? Se a gente pensar na agricultura do velho mundo, né, por exemplo, a gente pensaria muito em trigo, né? Pessoas, logo que começaram a plantar, fazer agricultura de trigo, começaram a ter uma dependência nesses grãos, né, esses cereais. Aqui na Amazônia, em outros lugares tropicais também, nos parece que isso não foi o que aconteceu, né? Então, tem o levantamento feito por Charles Clement, que é um pesquisador em Manaus, né, no INPA, desculpa. Ele fez uma lista, né, dizendo que tem, na Amazônia, 85 espécies de plantas domesticadas nessa região, né? Agora, o que significa domesticada, né? Porque a gente também tem que tirar um pouco na nossa cabeça essa ideia de planta domesticada e não domesticada. Aqui que ele cria uma escala de domesticação, né? Porque você tem muitas populações de plantas que são manejadas, né? Que têm mudanças fenotípicas, genotípicas, que indicam domesticação, né? Mas que ainda conseguem reproduzir sem o ser humano, né? Então, sempre pensamos que a planta domesticada totalmente seria aquele que depende do ser humano para viver, né? Depois dessa interação toda. Mas tem muita planta que não depende do ser humano. Mandioca também é um deles, né? Que a gente chama planta domesticada, mas ela também consegue reproduzir com seus parentes, né? Sem a ajuda dos humanos. Então tem, tipo, né? Tem plantas que são domesticadas incipientemente, são os que são semi-domesticados, e tem outros que são domesticados. Então, essas 85 espécies são nessa escala de domesticação, certo? 2/3 dessas espécies são árvores e arbustos, ou seja, são cultivos perenes, que também contraste com a situação, né, no Velho Mundo, por exemplo, que é muito planta anual, né? Na Amazônia tem muitas espécies de planta, fruto, nozes, né, que foram domesticadas, né, que tem populações domesticadas, e já é uma outra também relação, né, digamos, com o tempo, porque se não planta uma castanheira para dar noz daqui a 2 anos, né, demora décadas, então já está pensando nos netos, né, digamos, quando você está fazendo essas práticas de manejo. Bom, e além dessas 85, você tem mais 55 espécies que foram, né, espécies domesticadas que vieram de fora da Amazônia, que foram plantadas pelos indígenas de lá, tá? A gente vê essa relação aqui, né, muito nos vestígios arqueológicos, arqueobotânicos, né, nos sítios que a gente trabalha. Então, no próprio Teotônio, aquele sítio que eu te falei, né, ele tem um registro de ocupação que vai até hoje em dia, de fato, né. Depois dessas ocupações de terra preta antiga, você tem mais 4 ou 5 culturas, digamos, que viveram lá até a invasão europeia, né. A gente vê, tipo, milho, abóbora, mandioca, inhame, batata doce, né, uma grande variedade de plantas domesticadas, mas junto com palmeiras, né, esses frutos, esses nozes.
Mesma coisa em Monte Castelo, que é um sítio Sambaqui, né, que são esses sítios que contêm nas suas camadas, né, grandes camadas de conchas. Tem muitos na costa sudeste, né, talvez vocês todos já saibam sobre isso. Tem bastante no interior também do continente, né. Esse é um deles que fica na fronteira de Brasil e Bolívia, que a gente trabalha também faz alguns anos. E esse aqui a gente vê de novo, né, combinando fitólito, grão de amido, carvão, a gente vê uma grande gama de espécies domesticadas e não domesticadas sendo utilizadas ao mesmo tempo, né, por esses povos. Bom, quarto ponto. Que essas práticas né, deixaram uma floresta saudável. E isso é verdade até na auge da ocupação colonial da região. Eu coloco aqui uma mapa mostrando mais ou menos como que foi a Amazônia 2.000 a 1.000 anos atrás. Tem o surgimento, né, de muitas esferas regionais, né, populações altamente conectadas e que fizeram grandes mudanças, né, na paisagem. Os geoglifos, talvez vocês ouviram falar já, que são esses sítios monumentais, né, que são cavados da terra, geométricas, assim. A gente encontra mais de 500 desses sítios na região do leste do Acre, Rondônia, Bolívia. No próprio Bolívia, que tem os rios de floresta, né, a gente tem, mais tarde, temos esses sítios, lomas, se chama, né, são montículos monumentais, gigantes, assim, realmente, que surgem nessa região, mais ou menos por aí. As terras prédias que eu comentei, né, então essa mancha de amarelo aqui são regiões com alta densidade de terra preta, né. Tudo isso aqui está saindo da parede, essa aqui é uma foto do Eduardo Neves, né, é cerâmica, né, então dá para ter uma ideia de quão denso que esses depósitos são, né, em vestígios arqueológicos. Tem os megalitos, né, do Calçoene, lá em Amapá, que são esses alinhamentos, né, círculos de pedras esculpidas, que tem embaixo vários enterramentos, né, em urnas e tal. Marajó, né, aí de Marajó tem, enfim, essa cerâmica super, né, tu não conhece. A gente tem muitos no MAI também, né, para visitar, para quem quiser conhecer. Né, foram populações que habitaram também montículos, né, perto de grandes confluências de rios. E no Alto Xingu também, no Mato Grosso, a gente tem uma região com grandes sítios ligados por estradas, com terra preta, sítios cerimoniais, etc. Então, assim, só para mostrar um pouco que tinha muita gente morando aqui, tá? Nessa época. Mas como assim foi deixada a floresta saudável, né? Como que se tanta gente podia viver a floresta e ainda mantê-la em pé? E como a gente sabe? Os geoglifos que eu mencionei para vocês agora, eu trabalhei neles no meu doutorado, né? Esse foi o meu projeto de doutorado. Aqui é uma mapa, né, enfim, onde tem amarelo tem desmatamento, e onde tem os pontinhos são geoglifos, né? Esse é o estado do Acre. Dá para ver que onde você tira a floresta, você encontra geoglifos. Mas eu falei, mas como assim, né? Essa foi uma floresta que pessoas, por muito tempo a gente achava que foi floresta intocada, né? Porque lá é uma floresta alta, bonita, né? Como assim que tem esses sítios gigantes embaixo? Como que foi que as pessoas manejavam, né? O que fizeram com esses espaços em termos da vegetação ao longo do tempo, né? São 2 sítios que eu trabalhei, eu fiz na Colorado e Jacuçá. E basicamente o que eu encontrei, né, nesses trabalhos arqueobotânicos e paleoecológicos foi que para construir os geoglifos, sim, eles abriram uma floresta, né? Mas essa abertura da floresta não chegava nem perto a abertura feita nos últimos 40 anos para criação de gado, né? Então a gente tem nosso, né, amostra superficial que nos mostra o que é o efeito de vegetação hoje em dia, 40 anos de desmatamento pesado, né, para a criação de gado. E foi uma assinatura, né, um sinal muito, muito forte nas nossas amostras.
a gente consegue ver também os geoglifos sendo construídos, uma abertura na floresta. Só que não foi por tanto tempo, não foi tanto fogo foi utilizado, foi outro tipo de relação com essa vegetação. E o que a gente vê também é que quando foram utilizados, né, esses sítios, que a gente tem correlacionado um aumento em palmeiras desses locais, né? Palmeiras que também invadem espaços abertos, beleza, mas também para manter sua frequência na floresta por tanto tempo, precisam seres humanos lá mexendo com coisa ou outra, porque senão, né, depois de alguns anos as palmeiras vão crescer, né, vão invadir, mas depois as árvores de mais lento crescimento vão sobrecompetir, né, e as palmeiras vão embora. Mas não, a gente vê palmeiras aparecerem e continuarem muito abundantes, né, durante o uso desses sítios até depois. A gente vê os sinais desses manejos e na vegetação hoje em dia, né, onde ela ainda sobrevive nesse contexto de desmatamento, enfim. Publicamos um paper ano passado sobre isso, né, a gente pegou esse caso dos geoglifos, mas também de outros sítios, enfim, terras pretas no Tapajós, sítios tipos de geoglifos, que a gente chama de Zanca, em Bolívia, e campos elevados, né, esses são campos agrícolas arqueológicos na Guiana Francesa, e a gente, né, esses são lugares onde a gente já tem muitos dados arqueológicos, arqueobotânicos e paleoecológicos. E fizemos, bom, o que aconteceu, né, ao longo do tempo nesses lugares? A gente vê que realmente, né, se a gente for falar modos de uso da terra, dos anos 70 para frente, a gente vê um grande aumento, assim, fogo, desmatamento, que a gente não tem nada a ver com o que veio antes, né? Antes a gente tem, tá bom, desmatamento para construir os sítios, mas temos um manejo de diferentes espécies de árvore, palmeiras estão ali, uma manejo sustentável, né, que esses povos faziam nessas paisagens. Então, essa foi bastante interessante para a gente, para pensar o que é antropoceno, né, quando chega o antropoceno, como que a gente até define antropoceno, enfim. E o último ponto, né, que eu queria trazer é que os detentores, né, desses conhecimentos sustentáveis, né, que deixam a floresta em pé, são os atuais povos da floresta, né, pessoas com quem a gente aprende tudo de fato, né, na nossa disciplina, assim, na arqueobotânica especialmente. Eu sempre trago esse mapa aqui porque é interessante ver. Enfim, já está fora da data, né, 2022, já tem 3 anos. Essa área em vermelho é desmatamento, né, até então, e nessas manchas verdes são as terras indígenas, né. Então, também temos unidade de conservação também. E a gente vê que realmente são as últimas barreiras, em muitos casos, né, do desmatamento na Amazônia. Então, você já está vendo que tem gente morando lá, mas está conseguindo deixar a floresta em pé, né? Pessoas desmatando ao redor, está criando essa questão muito difícil agora, né, em termos de mudança climática, fogo, etc., que a gente tudo conhece. Mas que, né, esse conhecimento está ainda aqui, digamos, né, com esses povos que manejam seu território de modo tradicional. E foi interessante, recentemente a gente participou de uma iniciativa, né, das Nações Unidas que chamava Science Panel for the Amazon, que reunia mais de 300 pesquisadores ao redor de pensar em caminhos sustentáveis para a Amazônia, né? E a arqueologia foi consultada, que eu achei legal, que a gente quase não quer, né? Tem biólogos, geólogos, ecólogos, antropólogos, e a arqueologia também entrou. E todo esse conhecimento que foi gerado, né, não só por nós, mas biólogos, né, todo mundo, o que é o número 1, primeira coisa mais importante, né, para conservação, para uso sustentável da Amazônia?
é essa, é o reconhecimento e respeito aos direitos e valorização dos conhecimentos indígenas, tradicionais e locais, como patrimônio da humanidade por seus serviços ecossistêmicos. Então, ou seja, não é parar o desmatamento, não é replantar grandes áreas que são muito importantes. Mas a primeira coisa para poder salvar a Amazônia é respeitar os povos locais e trabalhar com eles, né? Porque eles que sabem como fazer uso sustentável, né? Estão ali faz muitos anos. Então, achei isso bastante indicativo, assim, de onde a ciência está indo agora também. Está começando a convergir, eu acho. E, bom, esse meu último slide, né, só para mostrar um novo projeto que eu estou dentro agora, né, que eu... Vozes de Amazônia Indígena, eu trabalho no território Kwikuru, na Alto Xingu, né, e a gente está tentando fazer essas pesquisas arqueobotânicos, paleoecológicos, mas junto com eles, né, porque eles têm essa questão, eles moram aqui, nessa língua de floresta aqui, é o território no Xingu, né? Então, veja, é muito precária, circundada por desmatamento por soja. Eles querem né, entender como que os ancestrais deles fizeram para, né, manejar a floresta e tal, mapear sítios arqueológicos, né, fazer LiDAR, monitorar a floresta que está, enfim, sofrendo com essas mudanças climáticas, etc. Então, é importante que a gente também não só faz arqueologia para os povos locais, mas com eles, né? E eles também fazendo as pesquisas. Voando drones, né? Mapeando onde tem árvore grande, onde tem espécies que, né, são importantes para eles, fazendo as escavações arqueológicas. Então, é esse caminho que a gente está seguindo para, né, tentar chegar na Amazônia que a gente quer. Acho que é isso. Aqui eu coloquei um link, né, é uma propaganda, digamos, para quem está interessado em acompanhar como que é a arqueologia da floresta. É um documentário feito por Tatiana Toffoli, que segue o time do Eduardo Neves, que eu sou junto, em vários diferentes lugares, e é muito bom esse documentário. Você pode assistir gratuitamente na Sesc online, tá? É isso. Então, estamos abertos aí às perguntas. Jennifer, uma das coisas que chamou a atenção recentemente foi uma publicação no qual participa pesquisadores da Embrapa, que seria naquela região entre Rondônia e Mato Grosso, sobre a mandioca, né? E eu fiquei impressionado de ver que eles fizeram uma parte de ciência, né, que foi. Depois teve uma parte tecnológica, que foi de fazer os caules, né, as estacas, né? Sim. E que, então eles fizeram ciência e tecnologia, depois inovação, porque eles também trocaram isso com os povos andinos, né? Que mais? Esse caso é um dos grandes exemplos, né, de como nós, né, os povos aí pré-indígenas já estavam avançados, né, aqui. Sim, eu acho que... Consegue me ouvir aqui? Sim. É engraçado, né, porque muitas vezes a gente pensa que no passado as pessoas ficaram no mesmo lugar, não interagiam muito com, né, regiões muito distantes. Sim. Mas a gente vê que, através de plantas principalmente, né, essa questão da mandioca ter viajado por tão longe, até 8 anos atrás, né, a questão do areá que eu comentei, que está em todo lado mundo está plantando areá 10 anos atrás, onde se se procura, acho que realmente mostra que, né, não só de uma questão de avanço tecnológico, mas também interação, né, grande que essas populações tinham através de grandes distâncias, assim. A gente veja isso muito nas plantas, assim. Uhum. Perfeito. Eu tenho uma outra questão, que quando saiu essa reportagem, eu conversei com os pesquisadores da Embrapa, e eles me mostraram umas coisas muito interessantes, que eram na região também do Alto Xingu, que era uma coisa sensacional, que eles
conseguiam extrair, acho que do ágape, né? Extrair o quê? Do ágape, né? Que era o cloreto de potássio, não cloreto de sódio, né? Em que eles salgavam com cloreto de potássio. E esse é o grande sonho nosso, que as pessoas não utilizassem cloreto de sódio, mas de potássio, né? Por causa da alteração, né, evidente, já mais do que comprovada, com a pressão arterial. Entendi. Né? A água-pé, é aquela planta aquática, né? Exatamente. Né? Entendi. E aí tem até bom, deixa eu deixar. Hilton. Pergunta, o Hilton, nosso colega de Belém, está na UNB também. Qual é a pergunta dele? Pergunta, você encontra nos círios plantas que podem ser identificadas como de uso medicinal? Círios não, sítios, né? Uma boa pergunta. Assim, de fato, não tinha nenhum caso ainda que a gente conseguiu encontrar uma planta que é só medicinal. Que muitas vezes também são plantas comestíveis, né? Comestíveis são medicinais, ou plantas têm vários usos. As palmeiras também, né? Tem usos medicinais. A gente está sempre tentando encontrar. Nosso problema maior que a gente tem são dois, né? A primeiro é a biodiversidade amazônica, né? Que são muitas plantas, né? Que foram enfim, potencialmente utilizadas, né, pelas pessoas. E a segunda é que pessoas realmente usam essa biodiversidade toda. E temos que para fazer análises arquibotânicas, a gente chama de coleções de referência, né? A gente tem que ir atrás de plantas modernas, as espécies que a gente, enfim, está tentando procurar, para fazer nossas coleções comparativas, para depois poder identificar aquele vestígio no registro arqueológico, né? E nossas coleções de referência não dão conta de tudo, porque, assim, todos os sítios que eu trabalhei até agora, é quase, assim, é normal que os não identificados, né, espécies não identificadas são mais abundantes na nossa amostra do que as que a gente consegue identificar taxonomicamente. E muitos provavelmente são, né, desses usos medicinais, ou, né, também a gente tem essa questão de focar bastante no comestível também, né, na arqueologia. Está mudando, né, mas eu diria que ainda para chegar nessa questão de muito mais, né, enfim, coleções comparativas e pesquisas, né. A Adriana está perguntando se a mistura dos padrões de palmeiras de terra de igapó, como Buriti, e as palmeiras de várzea ou terra firme como açaí conseguem informar sobre os trajetos dos grupos familiares na ocupação da Amazônia. Trajetos dos grupos familiares. Assim, o que nos dá uma ideia, né? A gente faz essa questão no artigo que eu mostrei do Sambaqui, né? Monte Castelo ali. A gente faz um estudo de tipo, encontramos frutos desses palmeiras, né? A, B, C. Encontramos frutos dessas árvores, né? D, E, F e tal. E a gente vê em qual época eles produzem, né? E onde eles crescem na paisagem, né? Porque naquele lugar, por exemplo, tem um mosaico, né, de savana, de igapó, de áreas de pântano, né? E também florestal alta e terra firme. E a gente vendo esses, né, padrões ecológicos, né, dessas plantas, a gente conseguiu ver que o território dessas pessoas era muito grande, né, que abarcava todos esses diferentes ecossistemas e que também foi para longe, né. Então a gente acha que a castanha do Pará, por exemplo, quando foi para esse sítio, só crescia uns 20, 30 quilômetros para norte desse sítio. Então, pessoas estavam trazendo a castanha desde, né, dezenas de quilômetros para lá para consumir, né? Que foi muito interessante. Então, sim, assim, dá para ter essa visão ecológica e fazer interpretações a partir disso. Perfeito. Érica. Queria fazer um comentário, principalmente, trocar um pouquinho. Lá na região da Terra do Meio, no Pará, que é onde eu atuo, né, tem
um grupo, né, do pessoal da UFOPA, que está trabalhando junto com as comunidades, inclusive com muitos jovens, nessa chave da arqueologia. Então é muito interessante, porque eles mostram as fotos, as imagens, e alguns mais velhos já olham e falam assim, tem uma terra preta assim perto da minha roça, alguém tem uma ponta de flecha ou uma cerâmica guardada em casa, né? E é muito interessante como os jovens estão interessados, né? Os jovens que muitas vezes têm questões várias de sofrimento e de dificuldade de relação mesmo com o território, e de retomadas disso pelas caminhadas, pela pesquisa colaborativa. Então eu só queria fazer um comentário, assim, que eu acho que essa questão da pesquisa colaborativa junto com os comunitários e dos jovens terem um diálogo com os mais velhos sobre isso dentro do território e pensar nessa ancestralidade é muito interessante, né? Sim, com certeza, né? Agora, é padrão, né, que as primeiras pesquisas arqueológicas feitas, né, décadas atrás, né, enfim, se for consultar a comunidade, foi para, né, sabe se tem sítio arqueológico por aqui e tal? Tem, né? Mas não interagiam muito, né, enfim, além disso, né? E hoje em dia, vou mostrar bem no finalzinho, mas não muito bem, eu acho, né, a ideia agora é construir junto com as comunidades as próprias perguntas de pesquisa, por exemplo, né, porque no final das contas é a história deles, né. A gente fala de história, arqueologia é história indígena nesse país, né, a gente pensa, tipo, arqueologia pré-colonial, né, antes dos europeus chegarem, né, é história indígena. Então, a história que eles querem contar, né, e como é que a gente vai contar essa história, acho muito importante. Isso, né, a gente sempre aprende muita coisa, né, mas isso, né, porque sítios arqueológicos também não são, tipo, uma coisa, não sei falar para eles, né, faz parte do seu cotidiano muitas vezes, né, nas histórias dos avós, como você falou, né, sempre tem, né, lugares que tem histórias, que tem as memórias e tal, então, assim. E uma pergunta, assim, você teve alguma experiência de retomada, por exemplo, de alguma a planta ou algo da alimentação que estava perdido ou que não estava se usando tanto, com valor nutricional ou com valor cultural? Por enquanto não, mas a gente está tentando chegar nisso de fato, né? Porque eu comentei a questão dos Kwikuru, né? No Alto Xingu, eles hoje em dia consomem muita mandioca. Mandioca faz, né, mandioca e peixe é mais de 90% das calorias deles, né? Os xinguanos. Mas a mandioca está sofrendo muito pelas secas, pelos incêndios, né? Que está acontecendo, e os porcos que estão multiplicando no território deles. E minha pergunta, assim, que nesse mesmo território a gente tem, como mostrar em outro slide, né? Esses grandes aldeias ligadas por estradas e tal, é tentar ver, será que também comiam só mandioca no passado? Ou será que é uma dieta mais diversificada, por exemplo, né? E tentar trazer um pouco dessa, né, realidade, não sei, do passado, para ver se dá para diversificar hoje em dia, né? Para tentar desfiar um pouco da mandioca para outras, né, plantas que foram consumidas nos sítios arqueológicos. Mas, né, vamos tentar chegar ali, a gente não chegou ainda. Eu tenho mais uma pergunta que é originária de uma leitura, né? Que os antropólogos que começaram a estudar lá os Yanomamis, né? Coisa bastante complicada, mas uma das coisas que eles falavam, identificavam, que eles tinham um consumo muito grande de banana, dos mais variados tipos de banana. Isso é fato? É uma mera observação? Que não teria utilizado mandioca, mais nada, somente era um predomínio muito grande. Isso foi uma mera observação deles ou tem uma base mais já conhecida? Eu não conheço o contexto específico, né, bem o suficiente, mas eu sei que os Yanomami também praticam agricultura de muitas outras espécies, assim, não é só banana.
Mas sim, tem povos que realmente usam muito banana, né? Isso seria só após o contato europeu, né? Porque a gente não tem banana nativa, né? Então, isso seria realmente uma mudança na dieta por causa da colonização, né? No caso. E que é coisa que a gente sabe, né? A coisa mais fácil que tem é plantar banana, né? A bananeira sobe... Cresce bem, né? Não é? Na terra preta, né? Especificamente também, né? Também, né? Sim. No Xingu é isso, né? Terra preta, muito banana, assim, gosto de plantar. Que é muito fácil, né? É fácil. E vegetação fazem por clones também, né? Que nem a mandioca, é plantado por clones. Que é outra questão. Agora, uma outra questão, estava conversando aí com a Luísa, com a Érica hoje, era que em cada localidade da Amazônia, eles, por exemplo, a farinha, né? Então, o pessoal do Cruzeiro do Sul fala que é a melhor farinha do Brasil. Mas o pessoal do Rio Branco diz que é a segunda, porque a deles é a melhor. Né? E assim vai se espalhando, né, a questão da farinha. A outra é do açaí. Né? Então, o pessoal do Acre diz que é o melhor açaí, não é o do Pará, mas o pessoal do Amapá diz que é melhor. Né? Você já viu essas disputas? Ah, sim. Né? Inclusive, se eu não falar castanha do Pará, eu tenho alguns paraenses que vão me castigar para isso. Você não pode fazer... Castanha do Brasil, não. Tem que ser do Pará. É do Pará. Agora, no Acre, eles vão te provar que tudo surgiu do Acre. Então, né, a castanha é do Acre, não do Pará. Agora a questão da farinha é engraçado, interessante, né? Porque é mais pesquisas históricas e com, né, povos, enfim, memória de povos hoje em dia que está mostrando tendência que a farinha talvez só ficou muito popular a partir do século XIX, mais ou menos, né? Que as indígenas sempre plantavam, usavam mandioca, né? A gente sabe, enfim, desde 10 anos atrás. Mas era muito mais de tapioca, biju. A farinha em si parece que virou tipo moeda de troca durante o período colonial, né? Durante a época da borracha, especificamente, né? O que fez com que esses povos investiram muito mais na produção da farinha, né? Sim. Viajava mais longe e tal. Então, essa é uma questão bem interessante sobre a farinha, que todo mundo acha que tem uma longevidade muito grande, mas talvez é mais recente a farinha, né? Agora, é interessante que todas as localidades que você vai, existe a Casa da Farinha. Né? Exato. Né? Onde o prepara. Olha só, já tivemos uma disputa interna. Quer dizer, o Wilton disse que é de Bragança, né? Que Bragança. Até... Eu sei, pois é. Mas a Adri, que é amazonense, ela opta pela de Cruzeiro do Sul, no Acre. Né? É bom, eu gosto dessa também. Também. Então, eu acho que o Yara poderá fazer aí um grande concurso vai ser sobre açaí, sobre farinha. Né? Vamos falar com a equipe lá do Paladar do Estadão, para ver se eles fazem um concurso aí. Ainda bem que já almoçamos, né? Senão... Oi? Ainda bem que já almoçamos, né? Senão... Exatamente. Ainda não fome. Já almoçamos. Né? Então, essas são as grandes discussões. Então, mais alguma pergunta? Se não, Jenny, muito obrigado. Jenny, uma pergunta. Essa questão da arqueologia é praticamente desconhecida no curso médio aqui no Brasil e também no curso superior em alguns lugares. Como é que ela é ensinada na Inglaterra, no curso médio? Tem alguma educação em relação a isso? Não, no ensino básico não tem. Não. Mas se aprende sobre, sei lá, na Inglaterra, Stonehenge e tal. Mas não sobre, né, não uma formação muito arqueológica, não. Mas eu estudei como, a gente tem essa coisa que chama A-levels, né, que são entre os trabalhos ao final da escola e entrar na universidade. Aí eu consegui estudar. Com 16, 17 anos, você consegue estudar arqueologia. Consegue ter. Pré-universidade. Tá. O Bernardo pediu para falar. Bernardo, por favor. O professor e professora também, muito obrigado, em primeiro lugar.
excelente apresentação. Só aqui respondendo o professor Lotufo, eu, antes de fazer medicina, fiz história. Minha esposa também é historiadora e professora. Na verdade, a arqueologia, ela entra em algumas discussões, principalmente no Fundamental 2, ensino médio, mas ela não entra como uma disciplina em separado. Mas naquilo que a professora falou, quando se aborda, por exemplo, história indígena, etc., o que se usa são os trabalhos de arqueologia para você dar o lastro, para você fazer determinadas proposições. Mas se fala, mas não existe aí a profissão arqueólogo falada muito, né? Se fala dos estudos, mas se pincela, né? Fala-se um pouco. Existe sim a profissão agora, mas faz pouco tempo. É uma profissão, sim. Não, é uma profissão, mas eu estou dizendo que dentro do ensino ainda não se fala muito. História, sim. História indígena, Bom, essa é novidade atualmente, ensinar a história indígena do Brasil, né? Porque a gente só estudava gregos romanos, né? E que o Brasil tinha sido descoberto, né? Pelos portugueses. Bom, para encerrar, a Adriana precisa levantar. Falou bem do Acre, mas ela não ia poder deixar que falar que o melhor açaí, né? Bom, o Wilton de Codajás, no Amazonas. O Wilton, que tem uma experiência acadêmica muito grande, né, na pós-graduação, ele diz que somente há pouquíssimos cursos de arqueologia de graduação e apenas formação em nível de mestrado. É isso, Wilton, ou doutorado? Você botou mestrado e doutorado. São 3 ou 4 cursos? Acho que é um pouco mais de 3 ou 4, mas assim, na USP, por exemplo, a gente não tem graduação, né? A gente tem só pós. Isso é verdade, assim, faz falta. Você acha que caberia curso de graduação? Acho que aqui na USP, caberia? Tem um debate em um tempo, né? Se vai rolar. Tem gente boa, tem gente contra. Eu acho que eventualmente vai, mas... Tá. Perfeito. O Wilton acha que precisa na graduação mesmo. Sim. Tá bom. Estou de acordo. Perfeito. Então, né, podemos encerrar agora. Muito boa a sua apresentação. Jenny, vamos continuar conversando, né, sobre isso daí. Eu já tinha conversado com o Eduardo, com o André, para a gente fazer eu queria ver se o ano que vem eu consigo fazer uns tours com os alunos de graduação da medicina, lá no MAI. Nós fizemos com os residentes que vieram de Angola, incrível. Os residentes do Brasil a gente não consegue colocar lá. Mas eles vieram de Angola, eles simplesmente adoraram aquilo, conhecer tudo lá, foi muito bom. Bom, então, obrigado. Lembrando a todos que não teremos atividade na próxima segunda-feira, dia 27. Né? Voltaremos em novembro, na primeira segunda de novembro. Obrigado, então, Tia. Obrigada.